se um dia quis emagrecer para sumir. Sejam bem-vindas! Essa é mais uma das 45 pílulas que a gente está fazendo, que são passos na direção do emagrecimento, mas aqui a gente fala de um emagrecimento que é emocional. Então, você já teve muita urgência de emagrecer, já quis tanto emagrecer, mas no fundo, isso não tem conexão nenhuma com o corpo. Talvez o que você quisesse mesmo era desaparecer um pouco. A ferida da rejeição, ela traz isso pra gente. O desejo de desaparecer das cobranças, desaparecer dos problemas, desaparecer do julgamento, desaparecer daquela sensação de que a gente não tá dando conta, não é o suficiente. Geralmente, quando a gente tem aquela sensação de estar sendo muito cobrada, de que existir está sendo um fardo, está sendo muito pesado. Então, a ferida da rejeição, ela ensina isso, a encolher para ser aceita, a se calar para não aparecer, para não incomodar, para não ser deixada, a ocupar o mínimo de espaço, para que as pessoas às vezes esqueçam um pouquinho de você. A gente não pode dizer, né, gente? A gente está agora numa época digital onde a gente de vez em quando quer muito sumir. Fala a verdade. Então, o problema não é o corpo, o problema é a dor emocional que ele carrega. Faz sentido para vocês? Eu espero que sim. Então, mulheres que não se curam, elas buscam emagrecer por um desejo urgente de sumir. E aí, isso nunca vai dar certo, porque no final das contas, emagrecer é aparecer. Emagrecer é estar inteira, é estar viva, é existir, é estar presente, é ser vista acima de tudo. E se a gente não está pronta para ocupar esse lugar e enfrentar os nossos problemas, a gente o tempo inteiro vai usar a estratégia de emagrecimento, mas na verdade o que a gente quer é sumir. Entende? Então, eu já atendi um monte de mulheres e geralmente quem tem a ferida da rejeição, ela vai chegar com aquele desejo urgente de emagrecer. Preciso emagrecer urgente. Mas lá no fundo, essa conexão da urgência do emagrecimento, ela não tem muita relação com o corpo. Ela parece que é uma necessidade da alma, sabe? E quando eu escuto e converso com essas mulheres, eu vejo isso, que às vezes elas queriam sentir menos, elas queriam ocupar menos espaço, elas queriam ser menos, elas queriam literalmente ser esquecidas um pouquinho. Sabe aquele dia que você pode sumir, que ninguém vai te achar em lugar nenhum? Esse é o desejo urgente de emagrecer. Mas aí, qual é o problema? Que a gente começa a assumir de si mesma, assumir no espelho, assumir na vida, assumir na vontade, porque a gente acha que existir, estar presente demais, está muito pesado. Ocupar espaço é errado. Existir ali só te traz mais problemas, mais cobrança, mais expectativa dos outros. Então, o que acontece é que essa mulher se desconecta do corpo, mas ela ainda está ali. A alma dela ainda está ali. Então, o problema é que quando a gente silencia esse desejo de existir, essa coisa de ser apaixonada, a gente pode até trazer um pouquinho uma reflexão sobre a libido aqui, porque estar com a libido em alta, né, funcionando, nada mais é, gente, do que ter um desejo por estar viva, por existir, por se fazer presente, entende? E quando isso acontece dessa forma, a comida vira anestesia. É como se a comida projetasse você para um outro universo e ela te desconecta do corpo. Aí isso gera silenciamento, sabotagem, compulsão. O corpo, que era lugar de presença, de existência, de respeito, acaba virando um campo de batalha com si mesma, porque eu quero acabar com ele. E aí a gente se perde, entende? Então, emagrecer é, de certa forma, reaparecer. É se conectar com você mesma por inteira, é ocupar espaço, é ser presente, é ser você de verdade, sem medo de incomodar, sem medo de enfrentar os seus próprios problemas. Então, o corpo ele não é um problema. O corpo é a mensagem. E é isso que eu queria deixar para vocês aqui nessa reflexão. Toda vez que a gente está num ganho de peso, e que a gente tem essa sensação de que, ai meu Deus, eu não queria estar aqui, eu não queria esse corpo, eu não queria existir. O corpo ele é só
uma mensagem. O corpo está só tentando conversar com você de forma emocional, te mostrar aquilo que não foi acolhido, aquilo que ainda está doendo. Então, quando você está disposta a voltar para o corpo e se conectar com a tua verdade, ele para de gritar com dor. Então, geralmente, o que que as mulheres perguntam para mim, né? Paulinha, mas que jeito que a gente faz isso, né? Como é que eu vou ressignificar uma ferida tão profunda, que é essa coisa, essa mulher super sobrecarregada, essa mulher que não quer mais estar ali. A gente vai olhar para a aceitação, para o respeito a si mesma, pela volta da conexão com o próprio corpo, com atitudes muito simples e com exercícios emocionais. Você entende que a gente só vai estar pronta para existir, para ser apaixonada pela vida, para querer estar aqui, para querer treinar, para querer se cuidar do corpo, quando a gente está disposta a estar presente e quando a gente não deseja mais não acordar. Essa ferida é uma ferida muito profunda, a da rejeição, porque ela leva a gente para um lugar de não querer estar aqui. E daí vem o excesso de ansiedade. Primeiro, que se você não quer estar aqui, você não tem desejo de acordar. Sabe aquele bom dia que a gente dá para a vida e agradece por mais um dia de vida? Quando a gente está sentindo a ferida da rejeição, a gente não sente isso, essa vontade de viver, esse excesso de presença. Quando a gente está nesse lugar de desconectar do corpo, a gente fica muito no plano mental. A gente tenta fugir da conexão com o corpo e fica muito na cabeça. Excesso de pensamentos, excesso de lembrança do passado, excesso de pensar no futuro, excesso de reclamação. E tá muito no plano mental, te desconecta ainda mais do corpo. Isso vai fazer com que você fique mais ansiosa. E mais ansiosa, você vai querer acabar comendo ainda mais. E aí vai se criticar ainda mais pelo desejo de que, na verdade, o que você queria mesmo era não ter esse corpo, era não estar aqui, era que as coisas não fossem dessa forma. A ferida da rejeição, ela é dolorida, porque você é obrigada a enfrentar a vida quando, na verdade, você não quer mais existir, você não vê mais sentido em estar aqui. E agora o que a gente está falando é muito sério, né? É muito profundo. Então, no fundo, essa é a das nossas feridas, aquela que mais dói, a não estar presente para si mesma, a não querer existir como você mesma. E se a gente não estiver preparada para fazer isso de forma emocional, não adianta a gente ficar pulando de dieta em dieta, entende? Porque nenhuma das dietas, elas podem até te fazer emagrecer no físico por um momento, mas nenhuma delas vai tirar de você essa sensação de não querer mais existir. Entende? Então, é uma situação de muito autocuidado, de muita delicadeza consigo mesma. Uma vez a gente já estudou que a ferida da rejeição, na verdade, ela não levava ninguém a ganhar peso, né? Ela fazia com que as pessoas, muito pelo contrário, tivessem dificuldade de ganhar peso, o que também é real. Aquela mulher que tem dificuldade de ganhar massa magra, aquela mulher que tem dificuldade de ganhar peso, mas ganhar peso bonita, sabe? Para ocupar lugar no espaço, ela também vive a ferida da rejeição. Aquela mulher que engorda principalmente na parte abdominal, né? Ela tem um abdômen ali que não sai, também tem muito ligado à ferida da rejeição. Então, pensa um pouquinho, né? Vamos para a reflexão dessa pílula do dia, aonde a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de será que você está buscando emagrecer? Porque na verdade, existe um desejo interno muito grande de sumir. Será que você não está buscando ser esquecida um pouco para não ter que lidar com seus problemas emocionais? Será que você está completamente desconectada do corpo e excessivamente na cabeça, e isso está te fazendo ficar mais ansiosa, desconectada do corpo? Esse corpo ganha peso, ele fica cheio de dores, ele fica cada vez mais doente. Então, a pílula de hoje, ela serve para te fazer refletir sobre essas questões, o quanto você está desconectada de você. Então, se por acaso você está assistindo essa live e você tem essa sensação, eu não quero existir, eu não tenho vontade de acordar, eu queria sumir, eu queria pegar, tipo, desligar o telefone, desaparecer e passar 2 dias sem ninguém falar comigo, ou sem ninguém me achar. Se você tem esse sentimento de
não querer e não aceitar o seu corpo, nem olhar para ele, e de ficar muito na cabeça, planejando, querendo as coisas, muito ansiosa, é muito provável que você esteja vivendo na pele a ferida da rejeição. E aqui fica um convite muito gostoso para a gente voltar a olhar para si mesma. Para a gente emagrecer, primeiro, a gente precisa se dar a chance de existir. E existir é estar presente. E estar presente é reconectar com o nosso corpo, é voltar a olhar para ele com respeito, com carinho, com cuidado, é se fazer presente, é voltar a sentir, a experimentar as sensações de vida com o corpo. Treinando é uma excelente forma, né, com uma boa alimentação, sentindo o seu corpo responder positivamente, é uma excelente forma de se reconectar com ele. Então, essa aqui é uma live que é quase um apelo, né, essa pílula, para que se você se reconheceu dentro desses sintomas, esse sintoma de querer sumir, fica aqui uma pinceladinha, sabe, para que você volte a olhar para você e para que você se dê essa chance. Para que você que está me assistindo e que conectou com a ferida da rejeição, que você coloque aqui nos comentários, né, coloca seu nome aqui: "Olha, eu assisti, eu existo, eu me permito aparecer", porque é só nesse momento, quando você voltar a ser vista, voltar a olhar para você, é que você está pronta para emagrecer. Eu sempre digo que a melhor forma de se fortalecer para resistir a essas dores é fazer isso emocionalmente. Então, se emocionalmente eu me sinto presente, se emocionalmente eu me sinto pronta e forte para lidar com as questões do meu dia a dia e dos meus problemas e entender que sumir, né, não vai me ajudar a resolver nada daquilo que eu quero resolver. Quando a gente cria isso de forma emocional dentro de você, sabe o que acontece? Você volta para o corpo e você se permite aparecer. É isso aí, Aninha. Se permita ser vista, se permita aparecer, se permita conectar com você de novo, se permita tocar no seu corpo, sentir o que é um hidratante na pele, por exemplo. Se permita fazer um treino e sentir o seu coração pulsando, o seu pulmão, sabe? Sem ar, se permita se sentir viva de novo. É isso que a ferida da rejeição pede pra gente. E não precisa ser muito, não. Pode ser um pouquinho por dia, mas permita que a sua cabeça, a sua alma, o seu emocional voltem para dentro de si. E assim você vai estar pronta para aparecer de novo. E quando você estiver emocionalmente pronta para esse lugar, o seu peso não precisa mais te proteger. Você não precisa mais comer para se anestesiar, para você sentir que está viva só porque você está comendo e tem ali um momento de prazer. Você vai com certeza conectar com o corpo em outros momentos, sabe? Momentos que te fazem falar assim: cara, Deus, obrigada. Eu tô viva de novo. Eu voltei para mim. Eu voltei para casa, eu voltei para o meu corpo, eu estou conectada comigo de novo. Eu me faço presente, eu já posso existir. E se eu posso existir, eu posso ser magra, eu posso ser bonita, eu posso viver de novo aqui, ó, dentro do corpo, dentro daquilo que é material, e não aqui na cabeça ansiosa o tempo inteiro. Tá bem? Então, se essa live fez sentido aí para vocês, não deixa de comentar, se faça presente, né? Parte da cura, não é mesmo? É ir interagindo, é fazer essa informação ir entrando, é ir conectando com ela para que a cada dia você se sinta mais aqui. Não esquece que a gente tem 45 pílulas. Essa aqui é a número 19. Então a gente não está nem na metade ainda. Muitas pessoas têm me perguntado, Paulinha, como é que eu faço, né? Eu tenho me conectado com as suas pílulas, mas como é que eu faço para viver essa mudança? Esteja aqui presente. São 45 dias de conteúdo gratuito e cada um desses conteúdos vão te levar mais perto de você mesma, mais curada emocionalmente, e isso com certeza vai te trazer de volta para o corpo, tá bom?
Muito obrigada pela companhia na live de hoje. Amanhã é domingo, mas amanhã também temos live ao meio-dia e eu espero vocês lá. Daqui a pouquinho eu deixo ela aqui salva para vocês, tá bom? Ela já vai lá para o YouTube também. Quem está acompanhando para o YouTube pode assistir aqui, né, pelo YouTube e ainda se inscrever no canal para receber a pílula do dia todos os dias. Um beijo para vocês. Momentos de presença. Podemos deixar esse desafio aqui? Então, faça isso hoje. Tente conectar com o seu corpo, com coisas que te façam sentir que você existe, que você está presente e que você merece estar bem, estar aqui e se sentir bem dentro de você. Um excelente sábado a todos. Tchau, tchau.